Esta é a nova Montana, a picape mais aguardada do Brasil. Ela é da Chevrolet e nós vamos conhecer agora. Chevrolet Montana. O que a gente pode esperar deste carro? Bem, ele chega para concorrer com a Fiat Toro? Não exatamente. Chega para concorrer com a Renault Oroch? Não exatamente. Chega para concorrer com o Fiat Strada? Não exatamente, mas na verdade vai concorrer com os três. Vamos ver como. Vamos começar mostrando o design da nova Montana. A primeira coisa que chama a atenção é a semelhança com o Fiat Toro, mas não foi uma cópia. Na verdade, este é o novo visual que a GM tem nos carros da Chevrolet já nos Estados Unidos, e os próximos carros da Chevrolet no Brasil vão vir com este visual. Tem essa grade aqui dividida, né? O logotipo da Chevrolet aqui no meio, dividindo a grade. Essa luz de LED, um filete bem fino, e o farol principal está aqui. E aqui ainda tem a possibilidade de colocar um farol de milha. Ficou muito bonito e ela inaugura este design global da Chevrolet. A nova Montana utiliza rodas de aro 17. Os pneus têm medida 215/55, são razoavelmente largos, o perfil não é muito baixo, então significa que o carro vai ter um rodar mais macio. Mas isso a gente vai ter que ver, claro, quando a gente testar o carro na pista e na cidade e na estrada. Bom, como eu falei do posicionamento desta picape, ela fica intermediária entre a Fiat Toro e a Fiat Strada. Ou seja, ela tem 4,72 m, exatamente a mesma medida do Renault Oroch, então também vai disputar espaço com o Oroch. Porém, ela é maior do que o Fiat Strada, que tem 4,48 m, e menor do que a Toro, que tem 4,84 m. Da parte da frente até a coluna B, isso aqui é um SUV Tracker, é a mesma plataforma. Só que o Tracker, o que acontece no Tracker? O Tracker, essa roda traseira, ela termina mais ou menos aqui. No caso da picape Montana, a Chevrolet recuou o eixo traseiro, porque ele fica exatamente embaixo da caçamba, que é onde tem mais peso. Então, basicamente, é um Tracker alongado e com maior distância entre eixos. Vamos falar um pouco do design traseiro. A lanterna traseira, ela fica presa aqui na coluna, não vaza para a tampa do bagageiro, como tem nos carros convencionais, porque óbvio que a caçamba vai abrir. Tem essa moldura aqui que lembra muito o que é utilizado nos SUVs atualmente. E a marca Chevrolet, ela está aqui em baixo relevo. Então o consumidor, ele tem condições de customizar isso aqui. Ele pode colocar um alto relevo aqui, da cor que ele quiser, combinando com a carroceria, vai ficar muito interessante. Aqui o nome, né? Montana. A Chevrolet decidiu manter o nome Montana, que vem da antiga picape, embora seja um carro completamente diferente. Turbo, já vamos falar depois do motor turbo. E aqui o para-choque traseiro, ele também serve de degrau, se você precisar entrar, subir ali na caçamba. Antes da gente mostrar os detalhes desta caçamba, que é realmente incrível, eu quero falar de dois detalhes técnicos do carro. Primeiro aqui, ó, o freio traseiro é a tambor. A GM acredita que o freio a tambor está suficiente pela velocidade máxima e pelo peso deste carro. Mas a grande surpresa é qual será a suspensão traseira da Chevrolet Montana. Por quê? Fiat Toro é suspensão independente, Ford Maverick suspensão independente, Renault Oroch suspensão independente. E a Chevrolet, vamos ver? Vou entrar aqui debaixo do carro para ver. A suspensão traseira é eixo de torção. É um diferencial que muitos vão dizer que é um diferencial contra este carro. Mas a GM diz que é a favor. Por quê? A GM, ela colocou também um amortecedor de duplo estágio, né? Então ela acredita que com esta suspensão o carro vai ser mais robusto e vai permitir que tenha uma rodagem mais suave, tanto quando está carregado quanto quando não está carregado, quando está vazio. Porque tem outra coisa, um dos diferenciais da Montana é que a GM fez o carro para carregar mais volume e menos peso. Então, o peso não vai ser tão grande como de outras picapes, mas tem a solução do volume aqui. Gente,
quem quer picape, quer caçamba, certo? E essa caçamba, a GM realmente caprichou. Ela tem 874 litros de capacidade, mas o mais legal não é exatamente a capacidade, sim o compartilhamento, as soluções de divisórias que ela tem aqui dentro dessa caçamba. Vamos abrir aqui, dá para descer sozinho. Olha aqui. Então já aqui nessa parte, você tem como se fosse assim, sabe aqueles organizadores que você coloca na sua casa ou na sua garagem? Então, tá aqui, ó. Você pode colocar as coisas direitinho aqui, porque a ideia é que não fique a mala ou a mochila correndo para lá para cá. Então, ó, tem essa parte, por exemplo, que é retirável, tem uma outra parte ali que divide a caçamba no meio. Então a ideia foi essa, fazer com que a picape seja uma opção, não apenas para quem quer andar de picape, mas também para quem já não quer mais saber de um sedã ou de um hatchback e quer um carro que pode ser aventureiro, que anda bem na cidade e que é versátil, né? Essa versatilidade que foi descoberta pela Renault Roque e pela Toro, vamos dar o crédito, e que depois se transformou numa febre com a nova Fiat Strada, mas que a GM agora também entra nesse jogo e ela vem com muitos atributos aqui para até, quem sabe, liderar esse segmento. E o motor, hein, gente? 1.0, 1.2, é 1.2 turbo, é o mesmo motor do SUV Tracker na sua configuração Premier topo de linha. O que este motor tem? Este motor tem 1.2 litro, né? 1,2 litro, ou seja, 1.200 centímetros cúbicos de cilindrada. Com etanol, ele tem 133 cavalos. E o interessante é que com gasolina, ele não perde muita potência, tem 132, um cavalinho só. E tanto com etanol quanto com gasolina, ele tem 210 Nm de torque, o que é bom. Então, é uma boa solução aqui, essa questão do motor. Vai ser suficiente para carregar este carro? Isso a gente vai ver andando na pista, porque a GM também não divulgou os dados de desempenho do carro, só os de consumo. Mas a ideia aqui desse motor turbinado é que o carro tenha a mesma configuração técnica do SUV Tracker. Bom, o câmbio é automático de 6 marchas e o consumo desta picape é de 7,5 litros de gasolina por 100 quilômetros. Isso é consumo. As pessoas falam que 13, não sei quanto quilômetros por litro é consumo, não é. Ninguém consome quilômetros, e sim combustível, tá? Agora, essa picape, ela faz 13,3 km por litro na estrada com gasolina e 11,1 km por litro na cidade. Com etanol, os números são de 9,3 km por litro na estrada e 7,7 km por litro na cidade. Isso é competitivo? Depende. Se a gente comparar com o Fiat Strada, por exemplo, que tem um motor 1.3 aspirado, ele faz de 107 cavalos, menos potência, ele faz 13,9 km por litro de gasolina na estrada, ou seja, é melhor, mas entrega menos potência. Agora, quando compara Chevrolet Montana 1.2 turbo com as versões similares da Fiat Toro, da Renault Roque, é um banho de consumo dessa picape, porque eu falei, ela faz mais de 13 e essas outras que eu citei fazem em torno de 11 km por litro. Vamos ver por dentro como é o novo Chevrolet Montana. Olha só, eu deixei o banco da frente regulado para mim, tem 1,82 m de altura. É bem justinho aqui na frente. Segundo a GM, aqui tem 2 centímetros a mais de espaço em relação à Fiat Strada, né? Mas é justo, é bem justo. Então, é o preço que se paga por um carro mais compacto. Agora, é bem confortável, né? Tem um acabamento bom aqui. Aqui nós temos 2 entradas USB, 3 encostos de cabeça. A cabeça não bate no teto, a entrada aqui é muito boa, tem as alças de segurança. E um detalhe importante, tem 6 airbags, isso é muito bom
Porque tem muita marca que esquece que atrás também anda gente e não coloca 6 airbags. Aqui não, aqui tem 6 airbags e isso merece ser citado. Vamos ver aqui na frente o carro. Posição de dirigir é bem agradável. Tem ajuste de profundidade no volante, tem ajuste de altura no volante. Aqui dentro é um Chevrolet Tracker, só que com algumas modificações. Bom, aqui tem o freio de estacionamento aqui na alavanca mesmo, tradicional. A manopla do câmbio automático. Não dá para fazer trocas manuais puxando a alavanca, porque a GM adota aquele sistema que tem um botãozinho aqui do lado. Isso não é muito legal, mas enfim. A GM acredita que os consumidores que compram um carro automático não querem fazer trocas manuais. Será? Não tem também borboleta no volante. Agora o volante tem a base reta, né? Acabamento bem legal. Ele tem aqui, óbvio que não tem sofisticação, porque é um carro compacto e é um carro que não é tão caro assim, comparando com um carro de luxo, né? Tem umas diferenças de textura aqui no painel que ficaram bem interessantes. Aqui na porta, também no painel da porta, né? Os comandos aqui dos vidros todos aqui na mão, facinho. Então é um carro bem interessante aqui dentro, tá? Uma coisa que eu gostaria de apontar é a multimídia. Ela traz aqui a multimídia, diferentemente do que a gente vê no Onix ou no Tracker, que é aquela multimídia fincada aqui na parte central do painel. Essa aqui já tem uma linguagem nova de design. Ela é uma continuação do quadro de instrumentos. Ficou bem interessante, o acabamento em black piano. E aqui, como todos os carros da GM, vem com OnStar, com Wi-Fi a bordo, a conectividade é sem fio, né? Tem Android Auto, Apple CarPlay. Essa parte está muito bem resolvida, inclusive a parte do quadro de instrumentos mesmo, que é analógico, que é muito bom, os ponteirinhos tradicionais ali, com boa leitura, mas para quem quer, também tem no centro a possibilidade de ver a velocidade e outras informações de forma digital. Nova Montana chega ao mercado em fevereiro e até lá a gente espera dirigir o carro, coisa que ninguém fez ainda. Quais são as aspirações dessa picape? São muito grandes, porque ela sai de um segmento de picapes pequenas, que era onde atuava a antiga Chevrolet Montana, e entra para um segmento de picapes compactas e que a GM chama de compactas médias. Ou seja, dá um upgrade na picape e ela vai ter essa concorrência não direta com todas, mas de algumas coisas, porque a estratégia foi a mesma utilizada no SUV Tracker, que hoje é um dos líderes do mercado. A GM chega com 7 anos de atraso neste segmento, picapes monobloco, não é carroceria sob chassi, nesse formato compactado. Como eu disse, começou com Renault Oroch e Fiat Toro. Ela chega com 7 anos de atraso, mas com uma decisão muito boa. Ela foi nos detalhes que não são perfeitos nessas picapes e tentou fazer a nova Montana exatamente cobrindo isso. Então tem grandes chances de dar muito certo essa picape. Veja mais vídeos como este no Guia do Carro, Portal Terra, YouTube e siga a gente nas nossas redes sociais. Twitter, @QuintaSérgio, Instagram também, @QuintaSérgio.